Dando continuidade ao nosso estudo da geometria analítica, vamos para a aula de número 2, voltado ao estudo analítico da reta, onde na nossa primeira aula nós aprendemos como encontrar o coeficiente angular de uma reta. Nesse momento, nós estudaremos as equações da reta, como encontrar a equação da reta. Então veja comigo o seguinte, aprendemos que o coeficiente angular nada mais é do que a variação das coordenadas y sobre a coordenada x. Por quê? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, certo? Então, resolvendo isso aqui, fazendo o produto dos meios por extremos, nós chegamos que y menos ya vezes 1, y menos ya, é igual ao produto de m que multiplica x menos xa. Veja comigo o seguinte, olha só. Se eu pegar um ponto qualquer, um ponto aonde eu tenho, um ponto aonde eu vou ter a coordenada x igual a 0 e a coordenada y igual a n, deixa eu voltar aqui no gráfico, observa comigo, que quando eu adotar aqui, quando x for 0, isso aqui vai levar uma coordenada y igual a n, que lá em função de primeiro grau, nós chamamos isso aqui de o ponto B. Na geometria analítica, eu já comentei anteriormente, só uma questão de notação, nós representamos pela letra n. Então, quando eu tenho uma coordenada x0, yn, e aí eu vou atribuir o seguinte, se eu pegar nessa formulazinha que nós acabamos de manipular aqui e fazer, eu tenho um ponto y qualquer, menos o meu y0, que vai ser quem? N, é igual ao meu coeficiente angular m, que multiplica um x, um ponto qualquer que eu desconheço, menos o valor do x0, que vai ser quem? O meu 0. Então eu vou ter y menos n é igual m que multiplica x, mx. M que multiplica 0, qualquer número que multiplica 0 vai dar 0, então não preciso colocar. Então, colocando y em função de x, ou seja, isolando o valor de y, eu vou ter mx, esse menos n vem para esse lado positivo, mais n. Essa equaçãozinha é o que nós conhecemos, é chamada de equação reduzida da reta, tá bom? Então essa é a nossa tão conhecida equação reduzida da reta. Também temos a equação geral da reta. O que é a equação geral da reta? A equação geral da reta nada mais é do que eu igualar a minha equação a zero. Quando eu igualo a minha equação a zero, eu vou ter a equação geral da reta. Ou seja, podemos escrever para qualquer reta uma equação na forma ax mais by mais c igual a zero, certo? Então, basicamente é você pegar o ax, seria esse mx, para o outro lado, um valor de b que multiplica o y, que já está do outro lado, e esse termo independente, o coeficiente linear, também para o outro lado, que ele chama aqui de c. E igualar, deixar ninguém desse membro da equação igualar a zero, em que a, b e c são coeficientes com, importante isso, a e b diferentes de zero, os valores que multiplicam as coordenadas x e y diferente de zero. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas como eu vou encontrar a equação geral de uma reta? Então, dados dois pontos distintos de coordenadas xa, pontos A e B de coordenadas xa, ya, xb, yb, podemos determinar a equação geral da reta que passa por A e B a partir do determinante D. Olha só, eu pego um ponto que eu não conheço, x, y, e pego as coordenadas que eu tenho, dois pontos. Olha só o que vocês aprenderam lá em função do primeiro grau. Para determinar uma reta, eu preciso de dois pontos. Então eu pego aqui dois que eu não conheço, um ponto que eu não conheço, e dois pontos conhecidos. Mesmo caso da condição de alinhamento
né, de 3 pontos. Vou calcular o determinante e o determinante tem que dar igual a 0. Professor, ainda não entendi. Vamos para um caso prático. O nosso exemplo na aula 2, o nosso primeiro exemplo. Determine a equação geral e reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 1, 3, B, 2 e menos 3. Eu vou fazer isso aqui de duas maneiras. Vimos logo que se eu tiver y menos um y0, isso é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Certo? Veja bem, olha só. Se eu pegar aqui um y menos qualquer um dos pontos aqui que passa por essa reta aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou ser y menos y0, vou pegar esse 3, é igual a m que multiplica x, não, x, que eu não sei, menos o x0, que é desse ponto que eu escolhi do ponto A, que é quanto? x0 é menos 1. Então eu vou ter y menos 3, que multiplica m, x menos com menos vai dar o quê? Mais 1. Professor, mas tem esse m, o coeficiente angular. Nós já sabemos que m é igual à variação, tem 2 pontos, né? Ó, de quem? Y menos 3 menos 3 dividido por a variação de x, 2 menos 1. Então eu vou ter menos 3 com menos 3, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então isso aqui vai dar menos 6. 2 menos com menos, mais 2 mais 1, 3. E aí eu tenho que o meu coeficiente angular será menos 6 dividido por 3, que isso aqui vai dar quanto? Menos 2. Belezinha? Então, m dá menos 2. Então, quem vai ser? Ó, y menos 3 é igual a m menos 2, que multiplica x mais 1. Então, y menos 3 é igual a menos 2 que multiplica x, menos 2x. Menos 2 que multiplica mais 1 vai dar menos 2. Como é que eu vou fazer aqui? Fazer os dois aqui, a equação reduzida e a equação geral. A equação reduzida vai ser y igual a menos 2x. Olha só, esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então, menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Defini minha equação reduzida. Minha equação geral é eu pegar todo mundo que está nesse membro da equação e passar para o outro lado. Então, vamos lá. Menos 2x está negativo, vem para esse lado positivo. Então, vai ser 2x. O y já está positivo, continua, mais y. O menos 3, olha só, o menos 2, ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, menos 3 mais 2 vai dar o quê? Menos 1, igual a 0. Ok? Então, eu tenho aqui a equação reduzida e tenho aqui a equação geral. Professor, mas o senhor não falou agora que para que eu achasse a equação da reta, eu faria pelo determinante? Perfeito. Também dá certo pelo determinante. Vamos pegar essas coordenadas aqui. Então, vou pegar um x e um y, que eu não conheço, né? Um ponto x e y. Agora, menos 1, 3, 2, menos 3. E aí, vou completar a terceira coluna com 1. Repito mais uma vez aqui, ó, a primeira e a segunda coluna. Isso aqui vai ter que dar igual a 0 determinante. Então vamos lá. X vezes 3 vezes 1, 3x.
y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Diagonais principais, menos agora, ó, produto da secundária. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 3 vezes 1, menos 3, vezes x, menos 3x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes y, menos y, igual a 0. Então, só organizando aqui, ó, menos com menos, mais 3x. Então, 3x mais 3x, 6x. 2y tem aqui, menos com menos, mais. Então, 2y mais y, 3y. E menos com mais, menos 6. Então, mais 3 menos 6 vai dar menos 3 igual a 0. Certo? Então, eu tenho... Aí, professor, mas essa equação aqui, ela é diferente dessa que o senhor encontrou. Ela é múltipla. Olha só, se eu pegar todo mundo aqui e multiplicar, ou multiplicar por 1/3 ou dividir por 3, o que é que vai acontecer? 6 dividido por 3, 2x, mais 3 dividido por 3, 1y, menos 3 dividido por 3, 1. Olha só, a equação geral da minha reta. Mas é a reduzida, y será igual a menos 2x, ó, porque está positivo, passa para o outro lado negativo, e o menos 1 passa para lá, mais 1. Então, a equação geral e a equação reduzida, como pedia a nossa questão, tanto através do determinante, como através da outra maneira que nós encontramos, tá bom? Vamos lá para mais um exemplo. Olha só agora a situação. Determine a equação da reta indicada a seguir. Então eu tenho agora a reta, né? Ele me dá apenas um único ponto, veja bem, ele me dá um ponto, e me dá essa angulação formada entre o eixo y, né, e a reta a quem estou me referindo. Veja bem, meus amigos, olha só, vamos analisar. Sabemos que no plano cartesiano ele é perpendicular. Então aqui eu tenho um triângulo em que eu tenho um ângulo de 90 e essa angulação aqui de 60 graus. Então 90 com 60, 150. Obrigatoriamente, esse meu ângulo aqui vai ser de 30 graus. Olha só, 30 graus é exatamente o valor do meu M, que é igual a tangente do ângulo, que é quanto? 30 graus. Mas quanto é a tangente de 30 graus? A tangente de 30, sabemos que é igual a raiz de 3 sobre 3. O que é que eu vou fazer? Se eu sei que y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, y, um ponto que eu não conheço, menos essa coordenada que eu conheço. Quem é essa coordenada? Olha só, 5 raiz de 3 menos 5 igual a m. Quem é m? Raiz de 3 sobre 3, que multiplica a coordenada x menos x0. Quem é meu x0? 15. Então, encontrei o coeficiente angular e tem um ponto. Então, a partir disso é possível. Então, vou fazer o quê? Y menos com mais, menos 5 raiz de 3, menos com menos, mais 5, igual. Raiz de 3 sobre 3 que multiplica x, eu vou ter raiz de 3 sobre 3, x. Mais com menos, menos. Raiz de 3 sobre 3 que multiplica 15, eu vou ter 15 raiz de 3 sobre 3. Sendo que 15 dividido por 3 dá quanto? 5 raiz de 3. Observa comigo que aqui eu tenho menos 5 raiz de 3 de um lado do membro, né, em um membro, e tenho menos 5 raiz de 3 no outro membro.
Quem passar para o outro lado vai passar com o sinal trocado. Logo, eu posso anular isso aqui, ó. Então, eu vou ter que y é igual, vou deixar da forma reduzida, né? Ó, raiz de 3 sobre 3x. E esse mais 5 passa para o outro lado, menos 5. Essa é minha equação reduzida. É o suficiente para a questão. Mas, vamos também deixar ela na forma geral, ficaria com y menos raiz de 3 sobre 3x mais 5 igual a 0. Então, eu tenho aqui a reta. A equação da reta na forma reduzida e na forma geral, certo? Olha só, na figura ABCD é um quadrado de lado 3 raiz de 2 e centro O, 0, 0. Então, o centro do meu quadrado é a origem do meu plano cartesiano. Escreva a equação geral das retas que contém cada lado do quadrado. Então, ele quer a equação geral dessa reta AB. Eu tenho a reta AB. Veja bem, eu tenho uma reta BC, tenho uma reta CD e tenho uma reta DA. Então ele quer a equação dessas 4 retas. Mas sabemos que o segmento, a medida de cada uma dessas aqui, equivale a 3 raiz de 2. Isso aqui é um quadrado, então todos esses lados medem 3 raiz de 2. Se é um quadrado, nós já estudamos em geometria plana que as diagonais do quadrado, ou seja, que são os eixos do plano cartesiano, elas são perpendiculares, né, forma 90 graus, e elas se interceptam no ponto médio, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, e que é igual a esse. Então aqui eu tenho triângulos isósceles iguais, né? Então quem é esse ponto aqui, ó? Para que eu descubra as coordenadas, eu tenho que saber quem são esses pontos A, B, C e D. Então veja bem, vamos usar aqui o nosso velho e bom teorema de Pitágoras. Eu vou ter que hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então eu vou ter, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado é igual, eu vou chamar isso aqui de uma letra Z, porque eu já tenho x, né, coordenada x e y. Então aqui vai se chamar tudo isso aqui de Z. Será igual a Z ao quadrado mais Z ao quadrado, ou seja, 2Z ao quadrado. Então 3 ao quadrado, 9, que multiplica. Corta esse quadrado com esse raiz, vezes 2, igual a 2Z ao quadrado. Então eu vou ter que Z ao quadrado é igual a 9 vezes 2, 18 dividido por 2. Ou seja, Z ao quadrado igual a 9. Quem é essa medida daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá? Raiz quadrada de 9, que vai dar quanto? 3. Então, se aqui está do lado negativo da minha coordenada x, aqui quem é o ponto A? O ponto A vai ser x menos 3, y quanto? 0. Né? X menos 3, 0. Quem vai ser o meu ponto B? O meu ponto B vai ser x, 0, y quanto? 3. Quem será o meu ponto C? O meu ponto C vai ser x, 3, y, 0. Quem vai ser o meu ponto D? O meu ponto D vai ser x, 0, y, menos 3. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou encontrar a equação a partir de 2 pontos. Então, vamos lá. Vamos abrir mais uma paginazinha aqui, ó. Para me encontrar a reta, vou chamar aqui a reta AB. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar
os pontos aqui, um ponto x, y, e os pontos que eu tenho, a, menos 3, 0 e 0, 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3, 0 e 0, 3. E colocar aqui 1. Vou repetir, x, y, menos 3, 0, 0, 3. Igualar a 0. Então, vamos lá. Tudo isso aqui vai dar 0. Esse produto aqui dá 0. Isso aqui também vai dar 0. Então, mais 0. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos, aí vamos lá, ó. 0 aqui, né, ó. Vai dar 0. Aqui vai dar 3x. E aqui vai dar menos 3y. Igual a 0. Então, o que é que eu vou ter aqui? Menos 9. Vou só organizar aqui, ó. Menos com menos, menos com mais, menos 3x, menos com menos, mais 3y, menos 9, igual a 0. Encontrei a equação que forma essa reta AB. Então, forma a reta, agora vamos voltar, que forma a reta BC. Quem é que forma a reta BC? Quem forma a reta BC vai ser, mesmo caso, vou pegar x, y, e aí pegar quem são os pontos BC. O ponto B, 0, 3, ponto C, 3, 0. Então, 0, 3, 3, 0. 1, 1 e 1. Repito essas duas colunas, x, y, 0, 3, 3, 0. E aí, ó, mais uma vez, aqui vai dar 3x, aqui vai dar 3y e 0. Menos 9, não é? Ó, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0 também. Isso tudo igual a 0. Então, eu vou ter 3x mais 3y menos 9 igual a 0. Essa é a equação da reta que liga BC. A reta CD. Quem vai ser a reta CD? E aí eu vou pegar as coordenadas dos pontos C e do ponto D. Vamos lá. Ponto C, 3, 0 e 0 menos 3. Então, muito bom aqui para você praticar encontrar a equação geral da reta. Eu estou deixando aqui de forma geral, porque são muitas equações, mas quando estiver fazendo exercício, o ideal é que deixe na forma geral e reduzida. Tá bom? Então aqui, ó, já vi, vai dar 0, menos 9, né, ó, menos 9. Aí agora, menos, agora secundária, 0, aqui vai dar menos 3x, e aqui vai dar 3y, igual a 0. Então, menos com menos, mais 3x, menos com mais, menos 3y, menos 9, igual a 0. 3x menos 3y menos 9, igual a 0. Observe que, apesar de bem parecidas, né, mas nem uma equação até o momento, elas são iguais. Então, agora eu vou pegar a reta, a equação da reta DA. Então, o ponto D, 0, menos 3, e o ponto A, menos 3, 0. Então, ó, reta DA. Então, eu vou pegar, ó, x, y, 0, menos 3, né, voltando, 0, menos 3 e menos 3, 0.
completa com 1 aqui, ó. Vou repetir, x, y, 0 menos 3, 0, igual a 0. Desse produto eu vou ter menos 3x, desse daqui menos 3y, e aqui vai dar 0. Então, menos, agora a secundária, ó. Menos com menos, mais 9, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Tudo isso igual a 0. Então, menos 3x, menos 3y, menos 9, igual a 0. Essa é a equação da minha quarta reta. Ok? Vamos para mais um exemplo. Agora uma questão da UFRN. A figura mostra um terreno às margens de duas estradas, X e Y, que são perpendiculares. Perpendiculares quer dizer o quê? Formam um ângulo de 90 graus. O proprietário deseja construir uma tubulação reta, passando pelos pontos P e Q. Então eu tenho aqui, ó, duas estradas, X e Y, que são o nosso plano cartesiano, não é assim? Então ele deseja construir uma tubulação que vai passar no ponto P e Q, certo? Vai passar nesses pontos P e no ponto Q. Essa tubulação aqui é reta. Ele pergunta, ele diz o seguinte, o ponto P dista 6 km de X, então o ponto P ele está a uma distância de 6 km. E ele dista a 4 km de Y. Ele está a 4 km de Y. Então, ó, quem é essa medida 6? Essa medida 6 é a minha coordenada Y. Quem é a medida 4 é a minha coordenada X, certo? Então, o ponto P ele é formado por x4, y6. E o ponto Q está a 4 metros da estrada X. Então, ele está aqui a 4 metros de distância e a 8 metros de distância da estrada Y. Então, significa o quê? Que a minha coordenada X é 8 e a minha coordenada Y é 4. Letra A. Determine as coordenadas dos pontos P e Q em relação ao sistema de eixos formado pelas margens das estradas. Acabamos de falar agora, né? Quem é o ponto P? O ponto P é formado pelas coordenadas x4, y6. Quem é o ponto Q? O ponto Q é formado pelas coordenadas x8, y4. Ok? Vamos continuando. Letra B. Determine a quantos quilômetros da margem da estrada X a tubulação vai cortar a margem da estrada Y. Voltando aqui, ó, ele quer saber a quantos quilômetros da margem, ou seja, a margem da estrada X, né? Até aqui, ó. A pergunta dele é a seguinte: a quantos quilômetros isso vai acontecer? Em outras palavras, ele quer saber quem é o nosso N, aonde a tubulação vai cortar o eixo Y. Para responder a essa pergunta, eu tenho que identificar a equação da reta, não é? Então vamos lá, eu tenho dois pontos, 4, 6, 8 e 4. Então, ó, jogando lá na minha matrizinha aqui, ó, x, y, 4, 6, 8, 4. 1. Vou repetir aqui, x, y, 4, 6, 8, 4, igual a 0. Vamos lá. Esse produto aqui vai dar 6x mais 8y mais 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 4 16. Menos, agora sim, ó, 8 vezes 6 vezes 1, 48. 4 vezes 1 vezes x, 4x. 1 vezes 4 dá 4 vezes y, 4y. Isso tem que ser igual a 0. Então, organizando a casa aqui, ó, 6x
Menos com mais, menos 4x. Então, 6x menos 4x, 2x. 8y menos com mais, menos. Então, 8y menos 4y dá mais 4y. Mais 16 menos 48 vai dar menos 32. Por que menos, professor? Sinais diferentes, diminui, repete o sinal do maior, porque eu faço menos com mais, menos 48. Então, 16 menos 48, 32. Isso é igual a 0. Olha só, vamos deixar na forma reduzida. Então, vou ter que 4y é igual a menos 2x, mais, ó, tá negativo, passa positivo. Então, y é igual a menos 2x mais 32 dividido por 4. Y é igual a menos 2 sobre 4, simplificando por 2 aqui, vai dar menos 1 sobre 2x, mais 32 dividido por 4 vai dar quanto? 8, porque 8 vezes 4, 32. Ou seja, lá em função, conhecimento de função, aonde é que ela toca o eixo y? Valor de b, que é o nosso n aqui no caso, né? Ou seja, respondendo a pergunta, a tubulação vai estar a 8 km de distância. Determine a quantos quilômetros da margem da estrada y a tubulação cortará a estrada x. Agora ele quer a distância, ele quer essa distância daqui para cá. Então ele quer saber esse ponto aqui, que é a raiz. Então basta eu igualar isso aqui a 0. Então, ó, vou pegar essa equação y igual a menos 1 sobre 2x mais 8 igual a 0. Então, y igual a menos 1 sobre 2x mais 8. Vou ir fazer igualando menos 1 meio de x mais 8 a 0. Então, menos 1 sobre 2x é igual a menos 8. Multiplica por menos 1. 1 vezes x, x sobre 2 igual a 8. Meios por extremos. Então, x igual a 2 vezes 8, 16. Então, a distância da margem da estrada Y na tubulação cortará a estrada X será de 16 quilômetros. Ok? Então, até a próxima videoaula.